Olá, meus amigos, boa noite. Novamente é um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar com o pessoal da S&P Global, falando um pouquinho sobre o cenário mundial e petroquímico e um pouquinho sobre reciclagem e como isso tem impactado aí principalmente o setor plástico. Nós temos aqui os nossos convidados. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Guilherme, acho que começando com você, uma apresentação rápida para a gente iniciar, e depois também falando um pouquinho sobre a empresa. Claro. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Guilherme Baida, eu sou o gerente da parte de cobertura editorial, né, da parte de precificação e notícias aqui da SP Global Platts, como muitos conhecem. Estou na S&P faz 14 anos, dos quais quase 8 aí cobrindo o mercado de químicos. E, bom, basicamente isso. A S&P Global, né, a Platts, é uma agência, como se fosse uma agência de notícias, né, que cobre o mercado de commodities. Então a gente tem mais de 100, a Platts, né, a S&P Global tem mais de 100 anos nessa cobertura de commodities, a principal do mercado de petróleo, e tem inúmeras commodities na sua cobertura, inclusive químicos, metais, fertilizantes, gás, enfim, inúmeras commodities aí do mercado energético, e a gente aí está dentro do mercado latino-americano brasileiro fazendo a cobertura do mercado químico, que é esse parte do time que a gente tem tá aqui com a gente, a Karina, a Carla e a Thalissa. Vou deixar elas se apresentarem. Obrigado, e a gente está muito feliz aí com a participação de vocês. Bom, meu nome é Thalissa Gomes, eu estou aqui na S&P há pouco mais de 2 anos, né? Faço cobertura aí principalmente do mercado de reciclados aqui no Brasil. Também cubro alguns outros plásticos, como poliacetal, a parte de poliuretanos também, então isocianato, polióis. E antes da S&P eu trabalhava na indústria química, né? Então tenho 6 anos de indústria química, apesar da carinha de 18 anos, 6 anos aí já trabalhando. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Espero que seja aí produtivo para todos nós, a nossa conversa. Muito obrigado. E reciclagem é uma coisa aí que tá bombando, né? Tá forte aí. Bom, vamos lá. Quem mais? Acho que agora. Eu posso ir antes, então. Meu nome é Carla, eu sou repórter aqui, cuido mais de polietileno e polipropileno, do mercado brasileiro especificamente, e cubro outros solventes, outros preços que a gente publica de solventes nos Estados Unidos. Eu estou na Platts desde o final de 2023, então quase 2 anos e meio aí. Sou jornalista de formação, trabalhei por quase 10 anos em redações, cobri economia e política, também fiquei um tempo em Brasília cobrindo política nacional, e aí voltei para São Paulo, sou daqui de São Paulo mesmo, voltei para cá para trabalhar na Platts. Então, essa parte política também dá para a gente dar uma exploradinha, né? Que Tá, esse tá, cenário, essa tá geopolítica pegando fogo. vai ser emocionante. E quem mais está faltando? Tá faltando eu. Vamos lá. Bom, eu sou Karina, sou jornalista também, a colega da Carla, do Guilherme. Eu estou na Platts aqui, vai fazer 2 anos, agora no próximo mês. Eu cubro a parte de PVC na América Latina e também nos Estados Unidos, e outros componentes aí da cadeia, soda cáustica, EDC e VCM, além de outras coberturas de acrilonitrila, fibras acrílicas e, eventualmente, outros mercados também. E estou bastante focada também na cobertura de notícias do mercado químico, então esses conteúdos, além do preço que a gente publica, além dos relatórios, a gente tem também a cobertura de notícias, tem análises, então toda essa parte mais noticiosa que a gente cobre também. Tenho experiência junto que nem a Carla, né, no mercado financeiro, cobrindo economia, cobrindo macroeconomia, não tanto de política, essa parte eu deixo para ela, mas é mais ou menos esse, então, meu background. Acho que já tem um desafio grande com relação ao PVC, principalmente no Brasil, né? Não deve, tá? E isso impacta a construção de civil, uma série de coisas aí que as pessoas às vezes não conseguem Isso, perceber no primeiro momento. com Então certeza. vamos lá.
Guilherme, como a gente tinha combinado, você quer fazer uma apresentação, né? Você vai passando, a gente vai conversando e discutindo. Então, para quem é novo ainda na live, a gente vai ter uma discussão com eles aí uns 45, 30, 40, 50 minutos, a gente vai estar discutindo aqui. Depois a gente abre de perguntas aí para a nossa audiência. Então vamos lá, é contigo, Perfeito. Guilherme. Sempre eu tô com duas telas aqui, então uma tá a apresentação e a outra tá todo mundo, então sempre que alguém tiver alguma pergunta, é só levantar a mãozinha aí que a gente para e dentro da apresentação mesmo a gente discute qual for a pergunta. Então não se sintam envergonhados, podem mandar bala aí no que vocês quiserem, tá? Eu vou colocando a apresentação, me avisem quando vocês estiverem vendo. Estamos vendo. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho aí do cenário mundial, né? Petroquímico, mercado de reciclagem, vai ficar um pouco a Thalissa. Bom, bora lá. Agenda aí, então eu vou falar bem brevemente das coisas, tá? Então sempre que vocês quiserem me interromper em algum momento, sintam-se à vontade, tá? Eu vou tocar um pouco no assunto dos Estados Unidos e os impactos na América Latina, como tem sido essas restrições de oferta, né? E as precificações, especialmente agora nesse último mês, né, de conflitos no Oriente Médio, como isso tem afetado o mercado petroquímico no Brasil e na América Latina. Aí a Carla vai tocar um pouco mais profundamente no Brasil. Karina falar um pouco de PVC aqui na região e a Thalissa do mercado de PET sustentabilidade. Aí a gente abre para uma discussão de perguntas. Bom, bora lá. Aqui falando um pouquinho de Estados Unidos, então só para dar uma perspectiva, né, de como funciona o mercado americano de exportação, então a gente tem esses últimos dados aí de janeiro e as comparações, né, com janeiro desse ano e do ano passado e janeiro comparado a dezembro, né, só para a gente ver a importância, então a gente está falando de polietileno porque Estados Unidos de fato o principal mercado de exportação dessas resinas americanas é polietileno, né, polipropileno não se exporta tanto dos Estados Unidos porque o custo de produção lá é muito superior ao custo da Ásia, né, e não tem tanta produção. A produção de polipropileno, de fato, fica nos Estados Unidos, né, um consumo muito doméstico, por conta da curta oferta, né, da curta produção, e por conta do custo de competitividade que eles não têm, né. Então é um mercado praticamente não competitivo nesse quesito. Enfim, polietileno. Quando a gente olha a porcentagem, né, quando a gente fala América Latina, é a América Latina sem México, né, então a América do Sul, né, é basicamente 20% aí da sua exportação, né, então em janeiro, do que conta, né, do volume total de exportação para a América do Sul, 20%, dos quais cerca de 20% também para o México. Então são os dois principais mercados, o mercado mexicano, obviamente por conta de proximidade, né, isso a gente está falando só de alta densidade, você vai para baixa densidade, a proporção é maior, linear é um pouco similar à alta densidade, mas só para a gente entender qual é a dinâmica de mercado, né? Um mercado que exporta muito para o México por conta de proximidade, então logística mesmo, né? É feito como todo participante de mercado conhece aí via rail car, né? Então é um carrinho ali, um trenzinho que faz essa exportação, por isso faz muito sentido. Enquanto que para a América Latina, o mercado latino-americano é um mercado que paga um prêmio muito bom, né? Então, e tem obviamente a questão da proximidade, logística, né? Então, cerca de 20% aí, exceto para a baixa densidade, que é ainda maior, que a gente está falando de 26%, é uma boa fatia da pizza, o mercado latino-americano para o mercado americano. Se a gente faz comparações aí, a gente pode olhar janeiro versus janeiro do ano passado, então a gente tem algumas volatilidades de mercado. Então você tem um crescimento praticamente inexistente para a América Latina, 0,7 de volume, para alta densidade e 1,7 para linear. Mas para baixa densidade a gente teve uma queda aí de 3,5% no interanual, né? E comparado a dezembro, praticamente 12%. Alta densidade comparado a dezembro, a gente teve uma queda de quase 30% e 11% para baixa densidade. A Carla vai explicar um pouco por que isso aconteceu, né? Eu vou falar um pouco do mercado latino-americano, mas isso é basicamente por conta do Brasil.
quedas de importação para o mercado brasileiro. E a Carla vai entrar nos quesitos do porquê, mas é basicamente taxa de importação, né? Dumping contra os Estados Unidos. Então, isso faz com que o produto americano se torne muito mais caro do que anteriormente e perca um pouco de market share. Isso tem acontecido muito no Brasil frente aos Estados Unidos. Bom, aí o mercado asiático, né, falando um pouco do mercado asiático e o que tem acontecido com o mercado asiático, porque isso também tem influenciado muito o mercado americano e o mercado brasileiro. A gente pode ver, evidentemente, ali em março, né, e sua conta março, a gente pode ver um up muito grande dos preços, naturalmente por conta do conflito no Oriente Médio, né? Então, isso a gente vai ver em todos os gráficos que a gente tem aqui. Final do gráfico, a gente vai ver esse repunte aí, chegando a níveis muito altos, muitas vezes já batendo o nível, chegando muito próximo do nível pós-Covid, né? Quando a gente viu preços chegando ali em recordes históricos. Por quê? Basicamente porque houve o rompimento do Estreito de Hormuz, né? Então a gente tem, logisticamente falando, para nós do mercado de plástico, de resinas, o rompimento do Estreito de Hormuz não afeta tanto na questão da precificação, mas afeta grandemente na questão da logística. Se rompeu, basicamente, a logística da Ásia para a nossa região. Para a região, para o globo, né? Mas, assim, basicamente também para a nossa região. Com o que fez com que grande parte da oferta asiática, asiática e Oriente Médio, né? Então, quando eu falo asiática, conta-se também por Oriente Médio. A gente não tinha mais esse tipo de oferta para cá, isso para a região latino-americana quanto para o Brasil. Então, a gente passou aí algumas semanas com traders do mercado tentando entender de onde iríamos comprar novamente esse material, né? Passamos aí 2 semanas, pelo menos, sem ofertas, assim, a gente ouvia o mercado basicamente sem ofertas. Isso fez com que, naturalmente, os preços asiáticos começassem a subir grandemente, porque não havia oferta. Um corte de produção muito grande no mercado asiático. E isso, evidentemente, influenciava também o mercado americano. Aqui para a gente ver, né? Basicamente, o mercado americano, olha aí, a gente pensava que tinha muita volatilidade, né, no mercado quando a gente olha esses gráficos, então tem baixas, altas, e quando a gente olhava numa proporção mensal, você imaginava que havia uma volatilidade muito grande de preço quando descia 20, 50 dólares um mês. Durante março, a gente estava vendo semanalmente subir preços de no mínimo 100 dólares, mas acho que nem 100 dólares a gente chegou a ver, né? Era de 200 a 300 dólares esses aumentos semanais no mercado americano, que evidentemente, como é o principal produtor e exportador global de polietileno, né? É o que a gente chama de benchmark, né? Quem define o preço de maneira global. Isso afetou todo o mercado global, né? Então, a gente estava vendo aí nessas últimas semanas preços americanos subirem e continuam subindo. Então, toda semana a gente está vendo aí aumentos de 100 a 150 a 200 dólares, a depender do produto que a gente está vendo. Mas é um mercado que até, se a gente conversasse, Manuel, até janeiro, né? Até fevereiro, poderia dizer, você ia me perguntar qual que é a perspectiva de mercado, né? A gente ia falar, putz, mais 2 anos aí de muita pressão, de muito sofrimento no mercado, né? E de perspectiva muito limitada, né? O ciclo petroquímico não vai ser, porque o ciclo petroquímico era lá 3, 4 anos, mas as pessoas falam que esse ciclo vai demorar aí 7, 8 anos, o ciclo de baixa. Como é que vocês estão vendo isso? Não, basicamente a gente estava vendo isso, né? Então, porque é uma dinâmica, é uma matemática muito fácil de entender. Tem capacidade ainda entrando no mercado, Oriente Médio, até Estados Unidos, a Ásia. Então, China tinha um pouco, o Oriente Médio tinha bastante, e
Estados Unidos ainda tinha bastante coisa para sair até 2027 de polietileno. Polipropileno é mais Ásia, né? Mercado mais focado na Ásia. Então, tem capacidade de mercado entrando, e aí, se você olhasse todas as expectativas de crescimento do GDP, né? Eu esqueci a tradução para o PIB, exato. O PIB global e o PIB regional de cada Europa, PIB americano, PIB asiático. Você via muito crescimento do PIB indiano, mas muito limitado do chinês. E aí, quando você compara os dois, você fala assim: o PIB indiano está com expectativa de crescimento de 8%, mas o chinês de 4%, não é correlacionado. O PIB, o proporcional do chinês é muito maior, né? Reflete muito mais em demanda e consumo do que um PIB indiano, embora o PIB indiano tenha salvado aí muitos dos mercados, inclusive o PVC, né, consumindo muito PVC, que se não fosse a Índia, o mercado estava colapsado mesmo. Mas, se você olhasse os PIBs, eles estavam muito estabilizados, com um crescimento muito pequeno, de 1%, 2%, 3% ali, e o que nos diz, basicamente, que a demanda seria de crescimento também limitado, porque acompanha muito PIB, né? Então, com uma demanda estável, com crescimento limitado estável, capacidade extra entrando no mercado. O que isso nos diz? Não ia ter recuperação de preço, né, pelos próximos anos. Enquanto isso, até o mercado se estabilizar, né, até entrar toda a capacidade, o mercado entender aquela capacidade, aí você ia ter racionalização de capacidade e aí o preço poderia voltar a ter um premium spread maior. Essa era a leitura. Sempre acontece alguma coisa. Aconteceu. Então foi o conflito no Oriente Médio, e aí do dia para a noite a gente viu um rompimento logístico gigante no mundo, basicamente cortou a participação da Ásia e do Oriente Médio para o restante do mundo. Então o mercado europeu não tem mais acesso, o mercado americano e latino-americano e africano não tem mais acesso, e aí fez com que todos os preços globais, e isso eu vou até falar um pouco do mercado de petróleo brevemente, mas deu um repunte muito, muito grande, né? Então, como a gente está vendo de nesse ontem, gráfico. acho que no último dia, de ontem para hoje, porque assim, o dólar hoje deu uma caída, né? Deu uma caída boa, e depois dessa trégua temporária aí, deu uma mexida de ontem para hoje, mundialmente? Vamos falar. Ó, Desculpa. aqui só para pontuar aqui os mercados, todos os preços latino-americanos que a gente tem, né? Durante o começo de fevereiro até o final de março, comecinho de abril, né? Olha o que aconteceu, né? Então, a gente tá falando de $800, média de 800 a $1.000, chega batendo a 2.000, né? Então, muitos dos preços chegando a 2.000, os preços dobraram, não é quase dobraram, porque se a gente já conta com essa semana também, que também houve crescimento de preço, então os preços praticamente dobraram em todos os mercados. Então, o mercado do West Coast, que é Peru, Colômbia, Chile, Equador, mercado brasileiro, mercado dos Estados Unidos, mexicano, Mercosul, dobraram nesse último mês, né? Então, você vê, de fato, como essa situação tem impactado o mercado global. Aí que eu vou falar do mercado europeu, né, e o que aconteceu entre ontem e hoje, que é relevante, né? Bom, falando um pouco o que aconteceu em janeiro, né? Os produtores americanos, eles começaram a tentar um aumento de preço, né? Conseguiram no comecinho de janeiro algum aumento de preço, porque havia pouco estoque, né? Então eles conseguiam aí, de certa forma, colocar um pouco de aumento de preço, até porque a produção estava em baixa, né, nos Estados Unidos, então tinha pouca oferta, e aí conseguiu se emplacar um movimento de preço de alta muito pequeno, mas conseguiu, né? Fevereiro a gente conseguiu já ver um pouquinho mais de aumento de preço, mas também muito limitado, porque a gente não tinha uma recuperação de demanda muito grande, né? O mercado americano no inverno não demanda tanto, né? Então é um mercado que demanda mais, que tem um consumo melhor durante o verão, mas, e aí o mercado brasileiro começou uma discussão, né? A gente estava numa expectativa muito grande naquele momento
do que seria o antidumping, né, a taxa de importação frente ao polietileno em geral dos Estados Unidos, né? Então estava se falando em mais de $700, né, rever ali os $200 para $700, estava num limbo em algum momento entre fevereiro e março, que aquela medida ela saiu, né? Ela venceu e não saía assinada, então todo mundo ficou numa expectativa muito grande. O preço de contrato do polietileno americano subiu 5 centavos por libra, o que equivale a mais ou menos $100, né, no contrato do preço. Então já começou aí uma crescente de preço, e aí em março a gente começa com um conflito no Oriente Médio, que gera uma incerteza muito, muito grande, gera ao mesmo tempo os níveis mais altos, em março, os níveis mais altos desde agosto de 2022, escassez de muito material, né? Então, do dia para a noite, todo mundo demandando muito produto porque não se sabia quando ia conseguir comprar novamente. Produtores americanos aí tentando tirar o maior lucro possível, como qualquer pessoa nesse momento tentaria também, e mais aumentos esperados para abril. E aí chega abril. O que a gente começa a escutar em abril, né? Que se o conflito terminasse hoje, quanto tempo demoraria para esse mercado tentar voltar à normalidade? Então, no mínimo 3 meses. Então, se a gente fala, se o conflito termina hoje, agosto para setembro a gente vai começar a ver o mercado voltar à normalidade, né? Isso é um mínimo. A gente ainda tem preços em alta indefinida para esse segundo trimestre, né? Então, muita gente esperando ainda aumento semanalmente. O mercado que começa a se comportar de maneira diária, né? Então, o mercado que você não consegue, uma oferta que está disponível hoje não está disponível amanhã. Então, tem que se negociar aí numa base diária no que faz sentido para cada um. Os Estados Unidos, frente ao mercado brasileiro, ele volta a ser relevante. O mercado que em janeiro, fevereiro não era relevante porque tinha uma taxa de importação muito alta, não era competitivo com o mercado asiático. Quando a gente fala em preço final, né, preço nacionalizado, ele volta a ser relevante porque a Ásia não tem disponibilidade, não tem logística. E aí o que acontece ontem? Ontem não, né? Dia 7, que é terça-feira, né? Terça-feira é o ápice do conflito ali, né? Tudo que está acontecendo, as declarações do Trump, declarações do Irã. A Platts tem o Dated Brent, né? Que é o indicador de petróleo mais relevante do mundo. Ele é publicado em $144,42 o barril, que é o maior valor da história desse indicador, desde 1987, quando ele foi criado. Então, ele chega ao pico histórico dele. No final do dia, no final da terça-feira... Chegou a 147, é isso? Foi 144,42, esse foi o pico dele. 144. E aí, no final do dia, em meio a negociações, né, vamos cessar fogo. Perfeito. Abre o dia 8 de abril com o Estreito de Hormuz disponível, aberto. Então, na manhã de ontem, está aberto. O Dated Brent começa a cair novamente. Ele fecha ontem em 124. Ele ainda cai mais, mas ele sobe durante o dia porque Israel ataca novamente o Líbano. E aí acaba o cessar-fogo, né? Então, a gente vai até ver aqui, ó. Tem basicamente duas imagens de ontem. Então a gente tem 7 de abril, o que estava acontecendo, o maior valor do indicador desde que ele foi criado, cessar fogo na noite, na manhã do dia 8 de abril, essa é uma imagem, né, que rodou aí todos os portais. Então a gente tem aí, ó, basicamente um Estreito de Hormuz novamente populado, né, de navios. E aí, mais ou menos meio-dia daqui, meio-dia, 1 da tarde, acontecem ataques novamente. Final do dia, olha como que tá, pela tarde, já um Estreito de Hormuz completamente vazio novamente, né? Porque se fechou aquilo. Então, e hoje segue fechado. Hoje segue, até o momento, ele tá fechado, então com pouquíssimos navios ali rodando ele. É isso, assim. Basicamente, o E é mercado... estreito a faixa, já estava vendo, são 3 quilômetros só que você tem para os navios passarem, né?
É bem estreita, e é isso mesmo, né? Estreita. Assim, ele tem 30, mas onde que tem profundidade suficiente? Conta-se por 20% do fluxo comercial, do fluxo, né, de volume de exportação de petróleo global. Então faz diferença, né? Muito grande. Bom, mercado, basicamente aí um catão do que aconteceu, né? Do que eu falei. O mercado viu, né, com o fechamento de Hormuz e o fechamento do mercado asiático, um aumento de preços muito, muito grande. A gente está falando de 7 a 10 centavos aí durante março no mercado americano. Então, isso é mais de $200 de aumento no mercado americano só durante março, né? Mercado da América Latina, os reflexos disso. Então, na costa oeste, a gente viu preços mais altos, né, e aumentos pontuais, semanais, mais altos desde 2021, né, quando teve a pandemia. Então, a gente está vendo o mercado realmente com preços muito, muito altos e muita incerteza sobre oferta. Se fosse só preço alto, perfeito, mas é muita incerteza sobre oferta. Uma oferta que você tem hoje disponível, não necessariamente você tem amanhã. E a gente tem escutado muita oferta sendo cancelada por parte dos produtores também. Muito negócio fechado que já está em água sendo cancelado, né? O que gera uma incerteza muito grande. Região do Mercosul muito alta, e ontem na Argentina, né, a gente viu um aumento de preços muito alto, chegando acima de $2.500 por tonelada para basicamente muitos produtos, e ofertas acima de 1.800, chegando quase a $3.000 ali no mercado doméstico no mercado doméstico argentino, né? Então, os preços chegando aí aos níveis pós-Covid, muito possivelmente, se continuarem nesse aumento gradual, podem passar logo. Agora, $3.000 está acima do Covid, não estava? Então, ainda não chegou. Na Não Argentina chegou? ainda não chegou. As ofertas, então, estão em 2.800, mas o preço que a gente publicou foi 2.500. Ainda não é maior do que Covid. E, bom... No Brasil também não. Assim, a gente já tô até com um gráfico agora aberto de alta filme, por exemplo, CFR Brasil, o ponto mais alto que ele chegou na história, que foi em março de 2021, estava em 1.800. A gente fechou o preço essa semana 1.700. Mas assim, do jeito que tá, só tá uma diferença de $100 agora, é bem provável que continue subindo e possa até ter um novo aumento, assim, a gente pode chegar a ter os preços mais altos desde que a gente começou a publicar o preço em 2011, né? Então, isso está bem perto aí de acontecer. Desculpa, Gui, é você ainda, né? Só para Não, complementar. pode seguir. Aqui, basicamente, para a gente passar para entender um pouco do West Coast, né, que a gente chama costa oeste da América Latina, que é Colômbia, Peru, Equador e Chile, só para entender que como também, né, tem subido muitos preços. Então, os preços de polietileno no West Coast subindo 91% desde o início do conflito no Oriente Médio, né? Então, é justamente o que a Daniela está falando aí nas perguntas, que é uma subida muito brusca, muito rápida, né, com o conflito no Oriente Médio, que com o Covid demorou isso. Então, a gente está vendo, de fato, praticamente 100%, né, de aumento em um mês. Então é muito, muito alto. E o mercado do West Coast, a gente vai ver nos gráficos do Brasil, é muito parecido, né? Porque é o mesmo supply, né? Basicamente, então tem acontecido isso mesmo. Deixa eu passar. Aqui, ó, para a gente ver, isso só para a gente ter uma noção e aí como o mercado se porta, né? No mercado do West Coast, como Estados Unidos é o grande provedor de material, né, para todos. Então, você compara 2024 com 2025, tem uma crescente em todos os mercados, exceto o Chile, da participação do mercado norte-americano. Mas o Brasil também tem uma participação, é sempre o segundo ali provedor de material para esses países. Então, tanto para o Peru, quanto para a Colômbia, quanto para o Chile, quanto para o Equador, o Brasil tem ali uma participação muito grande, né? E invariavelmente crescendo ali uma participação para esses países, né? Não se pode competir, evidentemente, com os Estados Unidos, mas o Brasil sim exporta bastante para o mercado latino-americano em geral. Aqui, falando de PP, né?
PP não teve um aumento tão brusco quanto o polietileno, mas também teve 65% de aumento desde que começou o conflito, né? Então, novamente, como a gente falava, olha aí como é acentuado, né? Esse aumento de preços, né? Então, quando a gente olha ali o começo desse gráfico, então possivelmente o final de 2021, começo de 2022, o mercado americano, ele tem que está em laranja, ele sobe muito forte para esse cenário, por quê? Foi o período que teve a gelada nos Estados Unidos, né? A época de furacão e de gelada que teve em Houston, então rompeu toda a questão de produção americana, por isso que o mercado americano deu uma distanciada de preço muito grande. Mas o mercado latino-americano, olhando muito para o mercado asiático, né, uma estabilidade um pouco mais relacionada ao mercado asiático, porque é o principal provedor de produto, ainda assim, ó, a gente está olhando um mercado que tem uma subida muito grande de preço, né? Muito porque também o frete da Ásia tem subido para a nossa região, porque tem pouca disponibilidade. E aqui, novamente, para a gente ver os principais provedores, né, de polipropileno aí. Então, evidentemente, a China vai ser o principal provedor para o Peru, para a Colômbia ainda é Estados Unidos, e para o Equador é a China novamente, né? Então, para o Chile, basicamente não se importa tanto, é um mercado que se importa menos, porque também tem um produtor local lá, a Petroquim, que supre bastante do mercado local. Aí eu vou passar para a Carla para falar um pouco do mercado brasileiro. É o que a gente faz, né, cara? Se a gente estoca, se compra, se faz, que dá um. Pois é, não, e eu tenho escutado de muita gente também que todo mundo achava que ia durar uma semana, 2 semanas, foram segurando o estoque indo embora, o pessoal também se aproveitando que os preços estavam subindo e vendendo o material de estoque a preços muito mais altos do que compraram, né? Mas agora está começando a chegar num ponto que já já esses estoques vão esgotar, né? E isso está começando a preocupar um pouco as pessoas também. Eu consigo passar os slides. Ah, take control, tá. Acho que agora. Não sei se alguém tem que autorizar. Não, acho que eu não Não. tinha nem autorizado ele. Acho que Eu porque acho autorizei. que a apresentação tá no computador dele. Eu não estou conseguindo ainda, mas tudo bem. Se puder passar, então. Passando, então. Passou? Bom, a gente fez esse mapa, antes de tudo, para tentar entender, ter um visual aí de como que estão esses fluxos para o Brasil agora e até que ponto cada país é impactado por tarifas protecionistas, né? Como vocês também bem sabem, o Brasil em 2024 aumentou o imposto de importação para 20%, então isso acabou mudando bastante alguns dos mercados, principalmente PVC e polipropileno, né? E aí a gente tem medidas protetivas aí de antidumping, e nesse caso os Estados Unidos também sendo bastante afetado, principalmente para o PVC e para o PE, né? No PVC, a Karina vai se estender depois, mas praticamente os Estados Unidos saiu do mercado. E para o polietileno é um pouco mais difícil disso acontecer, mas a gente viu uma queda bem brusca da participação americana aqui no mercado brasileiro. Então, só para a gente ter uma ideia, eu coloquei em azul claro os países que têm a isenção do imposto de 20%. Então, é Egito, Israel, Colômbia e países do Mercosul, no caso, a Argentina é bem ativa em vários mercados aqui no Brasil, né, dentre os membros do Mercosul. Essas porcentagens que tem em cada país foi a porcentagem do total de importação durante o primeiro trimestre de 2026. A gente teve os dados consolidados de março agora, essa semana, que saíram do MDIC, então a gente já tem um balanço do primeiro trimestre. Estados Unidos, por exemplo, no mercado de polietileno, representou 41% do total de importações de janeiro a março, que claramente é muito, continua sendo o principal fornecedor de PE para o Brasil, mas caiu aí 30% em relação ao que era antes, né? Mantinha uma média aí de 70% nos volumes mensais de importação para o Brasil, e é impactado pelo antidumping, né, de $199, que foi definido de maneira definitiva. Tem um detalhe aí também que a resolução oficial ainda não foi publicada no Diário Oficial
do antidumping para polietileno do Canadá e dos Estados Unidos. Então, essa tarifa segue zerada desde o dia 28 de fevereiro, quando expirou. A informação que a gente tem é que a Braskem teria um prazo aí de 10 dias para poder recorrer da decisão e, teoricamente, eles estariam postergando a publicação da decisão até ter uma resolução final com esse pedido de vista da Braskem, mas ainda não saiu essa definição em definitivo. Então, a gente tem aí antidumping contra os Estados Unidos para PP e para o PVC também. Canadá também impactado pelo antidumping de polietileno, ele caiu bastante na representação no mercado brasileiro aqui de polietileno. A gente tem antidumpings também no mercado de polipropileno na África do Sul e na Índia, e para o PVC também tem antidumping contra produtos chineses, né? Nos PEs a gente vê então uma participação bem forte da Argentina, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Para os PPs a gente vê aí a Argentina também, a Colômbia como principal fornecedor, a Arábia Saudita também muito relevante no começo do ano, mas provavelmente esse número vai cair agora com o desenrolar da guerra, né? E o Egito também, que não tinha participação no mercado antes e ganhou muita representatividade, também é um balizador de preços. Desde o aumento do imposto de importação para 20%, o Egito saiu na frente aí, tendo esse imposto isento. Agora, Pode ir pro cara, próximo. Claro. acho que a do PVC, acho que até consigo entender, porque o Brasil, hoje, com o problema que a Braskem teve, não tem capacidade produtiva, né? Uhum. Mas quando a gente pega a Braskem, que, por exemplo, a unidade aqui do Sul, ela chegou a funcionar só com 48% De taxa, né, de de produção. taxa operacional, que é uma coisa assim que não consegue deixar isso em pé, né? Uhum. E isso deve estar muito relacionado com o custo, né? O custo Brasil, o NAFTA é muito diferente do Muito custo alto. Exato. alto, né? Exato. E assim, bom, a gente só vai ter um balanço novamente da Braskem quando sair o balanço do primeiro trimestre, né? É difícil eles divulgarem essas informações antes, mas o que a gente tem escutado é que a Braskem agora está surfando na onda com essa restrição global de material, então assim, não só estão se aproveitando e subindo os preços também para ter mais dinheiro, mais cash entrando, mas também se espera que eles estejam com um nível de produção aí mais acelerado para conter essa demanda, né? Apesar deles estarem limitando os volumes, justamente para poder justificar ainda mais um aumento brusco nos preços, né? O que a gente tem escutado é que eles querem crescer no Brasil e também não limitar exportações para poder fazer esse dinheiro entrar, ainda mais na situação que eles estão no momento, né? A gente escuta aí vários rumores de pedido de recuperação judicial, enfim, o balanço do quarto trimestre não foi dos melhores também, né? Segue numa baixa. Então, vamos ver como é que vai se comportar aí nos próximos meses, né? Como que eles vão conseguir sair por cima, né? Nesse contexto. Mas, enfim, a gente, como eu tinha até dito um pouquinho anteriormente, a gente está vendo os maiores preços nos grades de polietileno no Brasil em 3 anos e em breve pode bater o recorde histórico desde que a gente começou a cobrir os preços, né? E aí é um recorde aí de 4 anos na alta dos preços, estão chegando próximos a $2.000, então estão na faixa aí de 1.700, 1.650. E a gente foi tudo muito rápido, porque em dezembro e em janeiro a gente via preços historicamente baixos e a demanda muito baixa. Mesmo com preços competitivos, o pessoal não estava comprando dos Estados Unidos por causa do receio do dumping, né? Que na época era o fantasma que ainda estava nessa incerteza do que ia sair com isso. E aí, com a guerra, todos os preços globais registraram altas históricas. Nas últimas semanas, inclusive, a gente até tem visto ofertas da China e do Egito mais competitivas que dos Estados Unidos, quando a gente soma os $200 do antidumping, né? Normalmente, as ofertas CFR da China, agora, por exemplo, estão nos mesmos níveis das ofertas americanas. E aí, ainda tem que somar o dumping na hora de calcular o preço dos Estados Unidos. Egito sempre é mais caro, mas tem a isenção dos 20%, né? Então, quando a gente acrescenta os 20% em outras origens, também acaba ficando competitivo. Mas o que todo mundo diz é que Estados Unidos ainda
segue sendo imbatível na questão de volume disponível para exportação, mesmo eles estando bem restritos agora e segurando o material, ainda é um dos maior disponibilidade de volume, entrega mais rápido, principalmente com tudo que tem acontecido globalmente em questão de logística, ainda é uma entrega mais garantida, e os grades americanos ainda seguem tendo mais aderência no mercado. Então, ainda mais na situação que a gente vê hoje, que tudo está muito complicado, às vezes fica mais fácil você apelar para o que você já conhece, para o que você já sabe, né? E continuar trazendo dos Estados Unidos e não de outras origens. Mas é claro que o receio do dumping e a falta de uma publicação da resolução oficial ainda assusta algumas pessoas. Muita gente não. Muita gente diz que está comprando porque agora está definido, pelo menos já definiu e está seguindo em frente. E outras pessoas ainda estão com receio de que pode ter possíveis mudanças nesse valor do antidumping. E aí a gente tem o contexto local aqui, né, que a Braskem anunciou, confirmou hoje para a gente o aumento adicional de R$ 1.500, que estava circulando desde ontem essa informação. Então, somado ao aumento de 6.500 do começo do mês, aí está um aumento somado de R$ 8.000 por tonelada em abril para todos os grades de polietileno, com alocação de volumes, né? Então, 35% na primeira etapa, 35% agora na segunda, e no final do mês, 30% do volume mensal. Pode passar, por favor. E, enfim, com todo esse contexto do antidumping, né, a gente vê importações de polietileno dos Estados Unidos em níveis historicamente baixos. Aí vocês podem ver a última coluna, que é a coluna de março desse ano. Em termos de toneladas de volumes, ela superou fevereiro. Mas se a gente vê a porcentagem, chegou no nível mais baixo historicamente, chegou a 34% do total de importações em março de 2026. Em fevereiro tinha registrado 37% e agora baixou para 34%. Então, esse gráfico é bem interessante para a gente ver como o Canadá sumiu do mercado. A gente vê outras regiões como o Sudeste Asiático, e países europeus também, Oriente Médio aí representado pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes, aumentando a participação no mercado, e o Egito também tendo a isenção dos 20%, né, no imposto de importação. Então, todos esses são players muito menores em relação aos Estados Unidos, mas que estão gerando impacto no mercado e estão também servindo como balizador de preços, né, e dinâmica de mercado, em frente a esse contexto do antidumping. Mas é assim que está distribuído o mercado agora. E aí, em um momento que todos os traders já tinham virado os olhos para o Sudeste Asiático e para o Oriente Médio e já tinham se reorganizado para começar a trazer volumes maiores desses lugares, a guerra estourou. E o que o mercado acredita que vai acontecer a partir de agora é a gente ver um aumento na representação dos Estados Unidos, ainda mais com o antidumping teoricamente definido já, e nesse contexto da guerra, pode ser que a gente comece a ver mais volume vindo dos Estados Unidos. Aí a gente tem que esperar para ver. Mas como vocês podem ver, março foi um mês relativamente bom em relação a volume total, né? Assim, ficou bem numa média em termos de toneladas que entraram no país em relação a outros meses, né? Mas Estados Unidos continuou caindo aí na balança de importação. Pode passar. Aí o contexto acho que é um pouco pior ainda para o mercado de polipropileno. O pessoal está com medo aí de faltar produto para os dois, né? Tanto para PE quanto para PP. PE a questão é mais preocupante no sentido de que o Brasil importa muito mais, é um mercado muito maior, né? Mas ainda dá para contar com os Estados Unidos, mesmo limitando para quem não é cliente assíduo, né? A gente está vendo agora todo mundo, não só nos Estados Unidos, mas até a Braskem globalmente, pessoal priorizando clientes contratuais, porque está todo mundo realocando volumes, né? Então a gente vê limite de fornecimento para o Brasil nos PEs. E PP, a questão é que a Arábia Saudita estava mantendo aí um nível de 23% do volume total de importações, junto com a Colômbia, e com a guerra agora caiu bastante a representação da Arábia Saudita, enfim, não só a questão logística que apareceu no começo da guerra, agora a gente teve mais plantas bombardeadas lá, né? Tem planta que já saiu aí a previsão de 5 anos para reconstrução, para poder retomar o nível de produção normal na Arábia Saudita, então
é um país aí que provavelmente vai sair do mercado, né? A gente vai passar a não ver mais importações de polipropileno da Arábia Saudita para o Brasil. Se a gente pegar aqui os dados de março, o volume de importações em março de 2026 aumentou 104% em relação a março de 2025. Foi um mês que entrou muito material, que foi comprado mais no começo do ano, né? E estava chegando agora. Então, tem esse receio de problemas de abastecimento para os próximos meses com a guerra. A gente, além da Arábia Saudita, o Egito, uma das produtoras do Egito está com problema de produção na planta de polipropileno. Isso não está relacionado à guerra, já estava com problema na planta em fevereiro, mas agora com o contexto da guerra isso se agravou. E a tendência, o que a gente tem escutado do mercado, a Colômbia, apesar de ser o principal fornecedor para o Brasil, não consegue expandir o volume que ela já tem mantido todos os meses. Ainda mais porque também precisa priorizar o mercado doméstico da Colômbia. E aí, um fato interessante que a gente viu agora em março é a China, que estava muito pequena no mercado, né? Como vocês podem ver aí no gráfico, ela tinha uma representação muito maior, só que sofreu muito o impacto da implementação do imposto de 20%, do aumento do imposto, né, para 20%. E aí, em fevereiro, a China teve uma representação de 8% nas importações de PP para o Brasil, e em março saltou para 19%. A Arábia Saudita ficou com 18% e China passou em 1% a Arábia Saudita. A tendência para os próximos meses é a gente ver China aumentando e a Arábia Saudita diminuindo. Tem uma mão levantada? Acho que pode falar. Acho que o Francisco queria fazer uma Boa noite, pergunta. boa noite a todos. Boa noite, Boa Francisco. noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Francisco Piravini, eu sou da UF Balagem, Rio de Janeiro. E tudo isto posto, assim, qual a verdadeira verdade, a partir do princípio que a guerra perdura mais 30 dias, de faltar matéria-prima no sentido de faltar mesmo? Existe essa possibilidade? A gente escuta rumores que a Braskem vai ter produção interna pela nossa demanda. Enfim, eu quero ouvir aí dos senhores a verdadeira verdade dos fatos. Qual é a visão de vocês em relação a realmente faltar matéria-prima diante dos 30 dias próximos perdurar? O que a gente escuta, isso é informação vindo de trader que importa material, é que previsão é que mês que vem já tenha falta de alguns grades, né? A gente já vê, por exemplo, no caso do polietileno, a gente já escuta faz um tempo que o alta filme e o baixa densidade já estão com um problema aí de ter material disponível, né, nos volumes que os clientes querem comprar, então ninguém está conseguindo comprar exatamente o que necessita e o que deseja, estão comprando em volumes menores. E a previsão é que se continuar exatamente do jeito que está hoje, nos níveis de produções de hoje, nos níveis de ofertas disponíveis para exportar para o Brasil, e num cenário que a guerra não acabe, a previsão é que vai faltar, sim, material, vai faltar resina, não só para polietileno. Polipropileno, isso não é tão certo, justamente porque a gente está vendo aí uma participação maior da China, né? A China tem acordo comercial com o Irã, então a China não está sendo impactada na questão de entrega. Está sofrendo um pouco questão de atraso, né? A gente vê aumento no preço dos containers, mas assim, uma hora esse produto vindo da China chega. Então, isso está sendo menos latente, porque a China consegue substituir, digamos, o que a Arábia Saudita estava representando para o mercado antes. Mas para polietileno o cenário é um pouco diferente. A Karina, você quer falar sobre PVC? Obrigado. Imagina. Isso para PVC, a perspectiva não é tão rápida quanto para polietileno, de falta de material, mas a gente já está começando a escutar alguns relatos de falta de material para rodar algumas fábricas, algumas plantas, então tem sim essa dificuldade. O que a gente nota é que as condições estão desiguais entre traders, entre participantes do mercado, então, enquanto um determinado comprador, distribuidor, trader diz que não consegue acesso ao material de alguma determinada origem, o outro consegue, então a gente vê que por essa desigualdade na distribuição está bastante presente no mercado agora, a gente ouve relatos diferentes de acordo com participantes do mercado, mas sim, a perspectiva não é que os estoques durem mais do que alguns meses, então o que eu já andei ouvindo é que a partir de junho, de novo, né, se a guerra não terminar,
a gente já pode ver algum relato mais forte de falta de material. O Guilherme comentou na apresentação dele que é no mínimo 2 ou 3 meses de previsão de normalização do mercado, mas isso contando que a guerra terminasse com a duração que ela tem hoje, porque quanto maior a duração da guerra, maior é o tempo que vai levar para toda essa cadeia voltar e a uma mínima normalidade. Então, a gente está falando agora de quanto tempo deve levar para ter uma falta de material nessas condições de hoje, mas está tudo tão imprevisível que se a situação muda mais um pouco amanhã, todas as previsões também acabam caindo por terra. E ainda você pode ter algum ataque ainda em algumas unidades produtivas lá, né? Que isso piora um pouquinho mais a situação, né? Que já estão acontecendo, né? Então, não se tem ao certo qual é o tamanho da capacidade perdida, mas a gente já tem notícias, né, de plantas que foram atingidas, em que houve destruição, não se sabe se total ou parcialmente. Então, um dos motivos que torna tudo tão imprevisível é que não só precisa terminar a guerra para que a logística se ajuste, mas para que seja calculado quanto da capacidade que foi perdida e se essa capacidade vai ser retomada ou se simplesmente vão ter outros suppliers para atingir aquelas regiões onde está se produzindo menos por causa dos ataques. Perfeito. Acho que o Jaime quer fazer uma pergunta, né? Olá, Jaime, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Prazer estar com vocês aqui. Só um comentário que a Brady falou sobre justamente a Arábia Saudita. Isso me lembra a SABIC, já que ela é uma grande produtora não só de polipropileno, mas de polipropileno compostos. E isso, pelo que eu estou imaginando que vocês estão dizendo, terá um impacto muito grande, principalmente para fornecimento para a indústria automobilística de peças técnicas. E isso, para a nossa economia, é um baita de um problema, né? Vocês têm a análise é essa mesmo que eu entendi ou estou equivocado? Não, mas é isso mesmo, não só a SABIC, mas a Dow também, né? A planta da Dow também foi impactada. Aí tem uma questão também, você citou mais o segmento do mercado automobilístico, e aí tem uma questão também de reorganização do fluxo global, né? A Arábia Saudita fornece para a Europa, fornece para a África, né? Então a gente está vendo aí Estados Unidos tendo que tomar frente e exportar também para essas regiões que não estão podendo mais comprar do Oriente Médio, né? E aí tudo isso que que leva as pessoas a crerem que vai ter uma falta global, assim, de produtos, não só de resinas, mas aí também no mercado químico também, em alguns itens do mercado químico. Se não falta, é uma restrição bem grande, né? Mas é isso mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Acho que tinha também, achei que a gente não deveria falar, mas dá para dar uma pinceladinha, principalmente ali na Serra, o pessoal usa alguns plásticos de engenharia também. Eu queria ver como é que estaria essa situação. A gente não tinha combinado de perguntar isso, mas se você falar assim, Acho que a tem uma Thalissa ideia, a sabe gente mais fala. de engenharia, né? Então, os plásticos de engenharia, no momento, eles estão sendo colocados um pouco de lado, né? Um pouco fora de foco, vamos dizer assim. Então, as preocupações de quem lida ali com várias commodities plásticas, agora elas estão mais voltadas para as grandes commodities, né? PP, PE, PVC. Mas o que a gente tem visto de tendência nos plásticos de engenharia é o seguinte: algumas produtoras globais já anunciaram aumento de preços, já vinha nessa tendência, então a gente viu aí Celanese na América do Norte aumentando preços aí já para abril, né? Alguns produtores aí na Ásia também, então produtores no Japão, na Coreia do Sul, levantando bandeiras de possível desabastecimento, né? E aí não tanto por conta de uma questão logística, mas mais por conta de matéria-prima, né? Fornecimento de matéria-prima, então a gente tem visto aí escassez de metanol, por exemplo, para a produção de poliacetal. No caso do ABS também, né? Acrilonitrila, butadieno e estireno, né? Então, problemas em relação ao estireno, principalmente. Então, assim, a cadeia de plásticos de engenharia para o setor automotivo, ela está sendo impactada em menor escala, até porque a gente está falando aí de especialidades, né? A produção também é menor, e parece que no momento o pessoal não está tão preocupado assim. O que a gente tinha visto, por exemplo, de importação de poliacetal aqui para o Brasil.
Tá? E é isso só um dos exemplos dos outros plásticos de engenharia que a gente cobre. A gente estava com preços aí no poliacetal de importação, CFR Brasil, na casa dos $1.200 por tonelada, tá? Isso ali no começo de fevereiro, meados de fevereiro. Isso principalmente porque a gente vinha com players da China com ofertas muito agressivas, com disponibilidade imediata, pelo que o pessoal falava também em questão de qualidade, o material atendia especificações, então todo mundo estava ali acompanhando esse desenrolar, né? Outras origens aí de poliacetal, por exemplo, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e etc., apresentaram preços um pouco mais altos do que esses 1.200 e foram acabando sendo um pouco mais deixadas de lado, né? O último preço que eu recebi de poliacetal para importação, então CFR Brasil também, já está na casa dos $1.900 por tonelada. Então a gente está vendo aí um incremento de $700 por tonelada em questão de um mês e meio, né? Fora que assim, volatilidade é a mesma coisa que a gente tem visto aí nas poliolefinas, né? Então uma oferta que é válida hoje nem sempre vai ser válida amanhã. E muitas vezes a gente ouve por aqui que você pode receber uma oferta, quando você vai dar a resposta dessa oferta, falar assim, não, beleza, eu quero volume. E aí, às vezes, aquele volume está vendido no meio tempo que você levou para responder, essa disponibilidade de material, ela já não é mais a mesma de horas atrás, né? Então, assim, o foco do mercado tem sido nas commodities maiores, e a gente provavelmente vai ver plásticos de engenharia ali um pouco mais nas semanas subsequentes, né? Tem aí um certo delay. Mas o caminho é basicamente o mesmo, tá? Então, o que a gente está vendo aí para PP, PP e PVC, aí para questão aí de 4 semanas se reflete nos plásticos de engenharia também. Tudo bem. Eu não sei se eu cortei a Karina em algum momento lá, que ela ia falar mais alguma coisa do Não, PVC. estava devolvendo para a Carla, inclusive, para terminar a Ah, parte de polipropileno. então desculpa. Então eu que interrompi a Carla, fui interrompendo todo mundo. Desculpa, Carla. Vamos lá. Não, mas é isso mesmo, tudo certo. Acho que pode ir para o próximo slide, nesse já foi. E, bom, na questão dos preços, só para encerrar a questão dos preços dos polipropilenos, a gente também vê altas históricas aí desde 2024 e começando a se aproximar dos preços de 2021. Então, tem as incertezas em relação à guerra, aumento nos preços dos fretes e também as taxas extras, né, que a gente tem escutado muito nas últimas semanas, condições dos fornecedores, né, se não quiser cancelar o pedido, pedido de um mês atrás, vai ter uma taxa extra e acrescida para poder entregar, né, então tudo isso está levando a preços historicamente altos de polipropileno. Própria Braskem também aumentou preços de PP em abril. A política oficial que eles divulgaram é que varia de acordo com cada cliente, com o segmento de cada cliente, com o volume mensal de cada cliente. Eles estão implementando aumentos, então está difícil da gente ter uma noção de que níveis foram implementados esses aumentos. O que a gente escutou de distribuidores é que a Braskem aumentou aí em torno de R$5.000 até R$8.500 por tonelada para os polipropilenos, né? E bom, desde que começou a guerra, né, tanto em março quanto agora no começo de abril, ofertas de polipropileno quase inexistentes do Sudeste Asiático e do Oriente Médio, né, como eu tinha afirmado, e até os dados comprovaram, a China ganhou bastante espaço aí no mercado. Algumas ofertas de reexportação da China às vezes aparecem, né, de outros países, então a gente tem alguma coisa remanescente da Arábia Saudita ainda saindo da China, e também dos Emirados Árabes, mas antes a gente viu um pouco de Vietnã, por exemplo, que acabou sumindo por causa de problema de abastecimento de feedstock aí com a guerra. Então esse ficou assim que está o cenário do mercado de polipropileno atualmente. Bom, acho que é isso da minha parte. Enfim, se quiserem fazer mais perguntas, né, ao longo da apresentação aí, estamos disponíveis. Acho que tem um Anísio que quer fazer uma pergunta, mas depois eu tenho uma pergunta para vocês todos, que é para responder depois. Se vocês fossem transformadores, o que a gente faz? Mas é para depois. Aí depois a gente... Anísio, tudo bem? Pode perguntar, Anísio. Acho que está no mudo.
O microfone está fechado. Boa noite a todos. Boa noite. São informações muito valiosas que vocês trazem para o transformador de plástico nacional. Agora, são informações assustadoras, né? Porque os gráficos que foram apresentados, a gente não via crescimento exponencial, a gente via uma reta quase de 90 graus subindo os preços. Então, realmente, a grande dificuldade é o repasse, a dificuldade também de correr o risco de você não ter suprimento. Mas uma coisa que eu queria colocar é que, realmente, para o Brasil é muito importante a gente ter uma petroquímica, como a gente tem a Braskem. Mas, no momento desse, não caberia imposto de importação, porque o mercado internacional já está precificando todo esse preço que está aí, está precificando a oferta bem inferior à procura. Então, já está precificado, e mais a imposto de importação, isso penaliza sobremodo ao transformador de plástico. Eu acho que o imposto de importação é justamente para criar distorções e dar condições para a indústria nacional poder competir. Mas hoje ele não precisa desse imposto de importação. Acho que o setor, principalmente a Biplástico, nós precisamos estar mobilizados para realmente zerar esse imposto de importação, principalmente de polietileno e polipropileno. Mas quebrando um pouco aí as colocações de vocês, e qual o risco que tem para o suprimento e preço de PET? Não é o que vocês estão colocando, mas o polietileno tereftalado, como é que ele deve se comportar? Oferta e preço. E muito obrigado aí. Imagina, acho que melhor a Thalissa responder essa pergunta, que ela lida com reciclado e também acompanha o mercado virgem. Então, dando nessa entrada também, já que nós vamos começar a falar de reciclado, e vai dar um suspiro, vamos dar uma valorizada para a economia circular, como é que fica isso? Porque a gente tem reciclador aí, tem o pessoal da Plastweber aí também está assistindo a gente. No reciclado, eu poderia dizer que a gente tem notícias melhores, mas muita gente que lida com PET reciclado também lida com PET virgem, né? Muitas vezes isso acontece ali num balanço, né? Num equilíbrio. O que a gente tem visto no PET reciclado, eu vou até pedir para a gente, às vezes, ir para a parte de PET e depois voltar para a parte de PVC, e aí a gente dá essa trocada aqui para engatar na pergunta do Anísio. Bom, o PET reciclado, ele vinha sendo o PET reciclado não, perdão. O virgem, ele vinha sendo o grande vilão aí, né, do mercado de PET reciclado. E agora, em meio à guerra, ele acabou, né, o aumento de preços acabou abrindo uma janela de oportunidade para PET. Só para a gente engatar nesse assunto já de tanto de reciclagem como de PET, vamos falar aqui um pouco do que a gente tem hoje, né? Do que a gente tem visto aí nos últimos 2 anos, vamos dizer assim. Tem alguns outros marcos, mas acho que os mais importantes a gente tentou resumir aqui. Então, a gente vê que a atual administração federal, ela vem lançando uma série de incentivos à reciclagem, né? Só que ainda falta muito conhecimento de mercado no sentido de aplicabilidade, né? Então, por exemplo, a gente teve aí a proibição de importação de resíduos, né? Uma lei aí de 2025, foi ali, se eu não me engano, agora faz 1 ano, né? Completamos 1 ano agora em abril, de que a gente passou por esse bate e volta, né? De que, olha, vamos proibir, vamos liberar flake, vamos proibir de novo, né? E aí, no final, a gente, por enquanto, estamos com a proibição de importação de resíduos para o Brasil. Ou seja, não traz garrafa, não traz flake. Só que ainda existe a discussão de flake é considerado resíduo, porque existe um processo industrial, existe tratamento, lavagem, etc., moagem, né, dessa separação e moagem aí do plástico, principalmente do PET, que é uma cadeia de reciclagem que está mais estruturada frente a PE, PP reciclado e outras resinas, né? Então, eu acho que essa é a primeira questão aí de aplicabilidade dos incentivos que vêm sendo colocados em escala federal, né? Outro marco aí também dessa preocupação em relação à sustentabilidade foi a Estratégia Nacional de Oceano Sem Plástico, o ENOP, que foi lançado ali meados da COP30, acho que um pouquinho antes da COP30 começar, no início de outubro, né? E promove a substituição de descartáveis, reciclagem, né? Retirada do lixo plástico aí dos oceanos para ser destinado corretamente. Então, isso inclui aí a
reutilização desses plásticos. Só que essa iniciativa, por enquanto, ela está num estágio muito embrionário, né? Então, agora, no mês passado, a gente teve a primeira oficina para a elaboração de um plano de ação, né? Então, assim, por enquanto, tá tudo no campo das ideias, né? A gente vê o Ministério do Meio Ambiente abrindo consultas públicas para convidar a participação da população, da indústria, etc. Mas isso ainda está muito ainda num estágio inicial, pelo menos nessa iniciativa. No final de outubro, a gente também viu aí algo que o setor de reciclagem vinha esperando já há algum tempo, que é o decreto plástico, né, o sistema de logística reversa para embalagens plásticas, que torna obrigatória a coleta e a reciclagem tanto para fabricantes quanto para importadores, para quem coloca no mercado. Basicamente, ele quer envolver ali todos os atores que lidam com a embalagem plástica no mercado, né? O problema é as responsabilidades ainda estão muito sobrepostas, né? Então ainda é difícil entender quem que vai conscientizar a população, quem que vai colocar o ponto de coleta, quem que vai fazer a parte logística de transitar esses materiais pós-consumo de uma localização para outra. E um dos principais críticas que eu ouvi aí do decreto plástico é que ele não tem distinção de resina, né? Então, ali, tanto das metas de coleta quanto as metas de conteúdo reciclado nas embalagens, para o mercado de PET, que, como eu já mencionei, tem uma estrutura um pouco mais robusta em relação à reciclagem, essas metas foram baixas, né? Então acabou sendo uma espécie de tiro no pé esse decreto num primeiro momento, porque algumas grandes consumidoras aí de conteúdo reciclado, que aí a gente vai falar principalmente dos envasadores de bebida, como o Ambev, PepsiCo, Coca-Cola, enfim, muitas outras, já utilizavam taxas, já faziam a coleta e também utilizavam conteúdo reciclado em taxas maiores do que as propostas, do que as que foram propostas pelo decreto, né? Então, assim, a gente vê aí uma caminhada para que isso, para que a gente esteja com a reciclagem e a sustentabilidade no foco das ações e dos assuntos do governo federal, mas ainda falta aí um pouco mais de conhecimento, né, de implementação, lacunas aí de conhecimento para essas implementações acontecerem. Um outro marco aí recente também é uma PL que já vem desde 2021, que é de isentar os tributos, né? Então, PIS, PASEF e COFINS na venda de materiais de reciclagem e utilizar créditos para compra desses materiais. Então, empresas que estivessem sob o lucro real, né? Façam a apuração do seu faturamento sob o lucro real. Teriam a oportunidade ali de utilizarem esses créditos, o crédito de imposto tributário, para fazer a compra de material. Uma questão é que menos de 1% das empresas possui esse tipo de contabilidade, né, de apuração aí de resultados. E aí, esse 1%, gente, eu não estou falando exatamente de faturamento das empresas, mas 1% em quantidade absoluta. Então, nessa conta, por exemplo, Coca-Cola é uma empresa, PepsiCo é outra empresa. A gente não está falando aí de consumo de volume, né? Então, é isso, a gente vê um caminho traçado para incentivar a reciclagem, para incentivar a sustentabilidade, mas ainda aí com alguns espaços a serem preenchidos. E acho que uma coisa também que a gente pode fazer uma comparação em relação a essa mesma administração, né, a que está atualmente, mas na década passada, a gente vê muito mais incentivos de cunho social. Então, incentivos mais voltados aos catadores, às cooperativas. Esses incentivos continuam, mas agora vem convidando a indústria para participar, né? Para realmente falar assim, olha, a gente precisa disso para que seja vantajoso para a gente, para que a gente possa continuar reciclando aqui no Brasil e torne aí, e faça disso um verdadeiro negócio, né? Se puder passar, por favor. Bom, e aí já voltando na pergunta do Anísio, né? A gente estava falando que resina virgem, como é que vai ficar, né? Basicamente, ela é a principal concorrente do reciclado atualmente, tá? Porque, primeiramente, os preços da resina virgem estavam muito agressivos até o início da guerra, então a gente via preços muito baixos. A performance já é conhecida pela maior parte dos recicladores, dos transformadores de plástico, né? E até mesmo a aparência final, dependendo do tipo de embalagem, leva algumas empresas a escolherem a resina virgem na hora ali na conta, mas principalmente o lucro, né? Se eu tenho aqui uma performance conhecida por R$5, por que eu vou pagar 10 em algo que às vezes eu não sei lidar da mesma maneira, né? Uma coisa que a gente viu
A Karina acabou de falar que às vezes o som tá cortando. Se vocês não estiverem me ouvindo, por favor, sinalizem que eu tento ver aqui como é que faz. Bom, mas como eu vinha falando, na questão do PET virgem, um marco recente também que a gente teve agora no mês passado é que foi confirmada dentro de uma investigação de antidumping que PET virgem vindo da Malásia e do Vietnã estavam com preços muito baixos, preços que estavam afetando a indústria nacional, né? Então, com competição aí acirrada com produtores locais como a OPEC e Indorama. Por enquanto, que nem o Anísio falou, muito bem colocado, nesse contexto atual não foi colocada a medida antidumping provisória, ou seja, mesmo que as pessoas continuem importando, os transformadores continuem importando de Malásia e Vietnã, não terá nenhum imposto antidumping fora a taxa normal, ali, né, de 20% por país, não terá nenhum valor em cima disso, porque pelo contexto mesmo, né? Não seria hábil, né, aplicar esse tipo de taxa em meio ao cenário atual. Mas foi confirmada essa questão, e aí você vê que o mercado, mesmo antes dessa confirmação, ao início da investigação, já começou a se comportar de uma maneira um pouco diferente, né? Então, vocês conseguem ver aqui nesse gráfico de importação, a gente teve ali um pico de importação de PET virgem no início de 2025, né? Então, janeiro e fevereiro, ali principalmente, e aí isso foi caindo mais por uma conta de uma sazonalidade, e eu quero chamar a atenção de vocês ali para a participação do Vietnã, que é a parte preta, né, a parte mais escura ali do gráfico. A gente viu uma participação bem maior ali no primeiro semestre de 2025, e isso caiu abruptamente no segundo semestre de 2025 para 2026. Por quê? A investigação começou em abril, então todo mundo que já tinha comprado em março e abril recebeu volumes até junho. A partir de abril, que a investigação foi lançada, basicamente todo mundo falou, opa, preciso ali achar uma nova alternativa de PET virgem para trazer aqui para o Brasil, porque vai que o dumping é aplicado, né? Isso muito antes da gente saber que ia ter guerra e várias outras questões. E aí surgiram ali outras alternativas. Vocês vão notar que do começo de 2024 ali, a primeira coluna está representando janeiro de 2024, né? Mas a gente não via a Turquia, por exemplo, que é esse azul mais clarinho, né? E a Turquia passa a ser um player relevante no final de 2024 e adentrando aí 2025. E aí 2026 a gente já vê como dos principais fornecedores de resina PET virgem aqui para o Brasil. A China também já vinha. A China tem um antidumping de PET virgem aplicado desde 2016 ou 2017, não tenho certeza agora, mas há cerca de 10 anos, vamos dizer assim, de forma generalista. E mesmo no segundo semestre de 2025, a gente ouvia traders e consumidores falando que valia a pena trazer PET da China com um antidumping aplicado, porque ainda assim estava mais competitivo do que outras regiões. Então a gente vê aí a participação da China de uma forma muito forte, muito assídua, né? E a Malásia, que é a outra origem investigada, praticamente desaparecendo aí ao longo dos meses no gráfico, né? Então teve meses aí até no segundo semestre de 2025 e agora nesse primeiro trimestre de 2026 que o Brasil simplesmente não recebeu importações de PET virgem da Malásia, tá? E aí, bom, o que a investigação antidumping colocou aí pra gente é que os preços de importações de outras origens, não sendo Malásia e Vietnã, foram superiores dessas origens investigadas, menos entre julho e junho de 2022. Desde 2019, Malásia e Vietnã vinham apresentando aí preços mais baixos, opções mais baratas, aí, preços mais agressivos para os importadores brasileiros. Bom, e aí, como eu vinha comentando, a guerra abriu uma janela de oportunidade para o reciclado com o aumento da resina virgem, e aqui acho que é a primeira coisa que a gente pode ver, a gente já viu vários gráficos aqui de aumento de preço, né, como a Anísio muito bem comentou, preços que não era uma subida exponencial, era quase 90 graus. Aqui a gente vê que do início de janeiro desse ano até abril, foi a primeira vez que a gente, quer dizer, a primeira vez não, mas em muito tempo é a primeira vez que a gente vê que o valor da resina virgem superou o valor do flake entregue domesticamente.
né? Então, é que o gráfico não vai até dezembro de 2025, mas é muito interessante perceber que em dezembro de 2025, bem ao começo do mês, o valor que você pagava, isso a gente está comparando, lógico, aí sem impostos, sem taxa de importação e etc. A gente está comparando preço CFR de importação com preço net de entrega local, né, de fardo de garrafa, nesse caso. No início de dezembro, esses preços estavam praticamente iguais, né? Então, o mesmo preço que você pagava CFR Brasil para importar PET virgem era o preço que você pagava num fardo de garrafa doméstico, né? Então, obviamente, a conta da grande maioria das empresas era fazer a importação do virgem, né? Que aí também tem uma questão de perda também, né? No reciclado, toda vez que a gente calcula preço, a gente tem que calcular ele com quebra, né? Que é o conhecido pelo mercado como quebra, que é um menor aproveitamento ali do volume que foi comprado, né? Então, a gente tem visto aí uma recuperação dos preços do reciclado, depois aí também de um período de demanda muito baixa, de preços muito baixos, né? E aí esse conflito trouxe aí eu não vou dizer algo bom, né? Porque falar que guerra trouxe algo bom é complicado, mas trouxe aí uma oportunidade aí para os recicladores cobrarem preços um pouco mais agressivos, né? Um pouco mais altos, e aí terem também um aumento de demanda. Durante as 2 últimas semanas eu tenho ouvido recicladores falarem que surgiram aí demandas, pedidos, né? Que não são tão comuns assim de PE reciclado, de PP reciclado, justamente para suplementar às vezes um volume que não pode ser comprado da resina virgem, né? E a gente sabe que o mercado reciclado, assim, ele vem de um ciclo de baixa muito forte, pelo menos nos últimos meses, né? Então, a gente teve ali o fechamento da fábrica o fechamento da produção de PET reciclado pela Indorama, e aí aqui na notícia até engraçado, a gente vê essa uma notícia de julho de 2025, o prazo ali, né, a expectativa de que a planta ficaria fechada por 2 a 3 meses, mas ela segue fechada, então cerca aí de 9, 10 meses depois, a planta de produção de rPET da Indorama em Juiz de Fora, até onde a gente sabe, continua sem produzir, né? Uma das maiores recicladoras do Brasil e da América Latina também, a Val Group, ela fechou a unidade dela por um mês, né? Parou a produção por um mês, porque os preços também estavam insustentáveis, né? Então, numa tentativa aí de fazer os preços de reciclagem subir um pouco antes aí do início da guerra. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê que envasadores, né, o pessoal aí da parte de bebidas, Anchor, Coca-Cola e outros, seguem cautelosamente otimistas para 2026, porque 2025, né, já judiou bastante aí dos recicladores, né, do pessoal da reciclagem. Então, Anísio, eu não sei se eu respondi a sua pergunta aqui com todas as partes, mas se você quiser fazer alguma colocação. Respondeu muito bem, respondeu, e a gente vê que realmente a oportunidade para a reciclagem é cada vez maior, né? Porque antigamente você tinha o preço do virgem quase igual ao preço do reciclado, e no reciclado, obviamente, você perde um pouco de propriedades e você tem algumas perdas que você não existe dentro do material virgem. Mas foi muito boa a sua resposta, muito obrigado. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta em relação a PET virgem, PET reciclado, até um pouco ali de PP reciclado também a gente tem visto, tem acompanhado alguns preços, PE reciclado está um pouco mais difícil de acompanhar, mas também tem alguma outra demanda no mercado, fico aí à disposição. No final da apresentação também tem os meus contatos aqui, e agora eu passo a palavra para a Karina para falar rapidinho de PVC. Bora falar de PVC então, voltar um pouquinho à apresentação. A gente está falando bastante da guerra aqui, os efeitos para o mercado, mas eu acho importante a gente, antes de começar a falar da guerra, ter em mente que o funcionamento do mercado de PVC no Brasil, ele é um bicho diferente quando a gente olha o mercado mundial de PVC. Se a gente comparar, se tivesse aí nesse gráfico uma linha de Estados Unidos, Europa, China, Índia, enfim, todas as regiões, a gente veria que tem ali a mesma lógica, a mesma trajetória de preços, enquanto, por muitas ocasiões, os preços do Brasil acabam tomando uma direção diferente, ou se está subindo ou caindo, ele acontece numa velocidade diferente aqui no Brasil. Isso acontece em grande parte porque o Brasil tem praticamente suas portas fechadas para os 2 maiores produtores de PVC do mundo. Graças a tarifas antidumping, a gente tem Estados Unidos e China hoje fora do mercado de importação de PVC brasileiro.
Então, a gente fica, de repente, sujeito aqui no mercado brasileiro a variáveis que não pesariam de uma forma tão intensa em outros mercados. Um dos exemplos que a gente tem aí é em 2025, ali depois de junho, que foi justamente quando a gente teve o aumento do antidumping dos Estados Unidos. Olha o tamanho da distância entre os preços do PVC no Brasil, que é essa linha azul, e a costa oeste da América do Sul. Supostamente, né, países tão próximos aqui, vizinhos da gente, deveria ter um preço parecido, uma lógica parecida, e é completamente diferente. Quanto na costa oeste, Colômbia, Chile, Equador e Peru, o principal fornecedor, praticamente único ali entre os exportadores é os Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem um cenário bastante diferente. Passando para o próximo slide, então, feito esse comentário inicial, vou começar falando um pouquinho sobre o que está acontecendo na costa oeste da América do Sul, para em seguida a gente poder comparar e fazer o paralelo, então, com o que a gente está vendo no mercado brasileiro. Como eu disse, eles seguem bastante a tendência dos preços dos Estados Unidos. Ali na linha azul, a gente tem os preços de exportação de Houston, dos Estados Unidos. Dá para ver que, por muitos momentos, a gente vê a distância entre essas linhas ficando bem curta. Acontece mesmo, o mercado do PVC é realmente conhecido por essas margens mais apertadas, uma briga, uma disputa aí maior de preço, mas em tendência, em movimento, acaba sendo bastante parecido. Quando a gente olha os preços da China, que tem toda aquela situação de oversupply ainda mais latente do que outros mercados, em alguns momentos a gente de fato chega a ver um comparativo ali, incluindo o preço de exportação da China mais o frete para a costa oeste da América do Sul, e aí adicionando alguma margem do trader, algum custo extra que possa existir, fica ali quase que pau a pau com os Estados Unidos. Chega a ser, sim, uma preocupação para produtores, para vendedores que trabalham com o material dos Estados Unidos na costa oeste da América do Sul, mas a gente não chega a ver uma inversão abrupta dos fluxos de exportação. A gente tem uma posição muito consolidada dos Estados Unidos nessa região, primeiro porque o material já é amplamente conhecido, segundo que para compensar um tempo de entrega tão maior, se a gente comparar com Estados Unidos e China, precisaria haver uma diferença de preços muito relevante para que o comprador suporte passar esse risco de ver alguma volatilidade ali, de repente, tornando o estoque dele desvantajoso quando ele receber o material. E eu estou dizendo isso porque, às vezes, no Brasil, a gente chega a comparar preços de Ásia e Egito, que leva ali 40, 50 dias, com Colômbia, que está aqui do lado e chega muito mais rápido. E ainda assim, existe essa correlação dos preços, eles se movimentam de uma maneira parecida, justamente por essa característica que eu comentei no começo, da gente estar tão sujeito a mais variáveis do mercado do que outras regiões aqui da América do Sul. Agora, falando um pouquinho de contexto de mercado, o que estava acontecendo antes da guerra era basicamente que desde agosto de 2025, os dados já vinham mostrando que a produção de PVC nos Estados Unidos estava caindo de forma ali contínua, embora não tivesse uma manifestação oficial dos produtores nesse sentido. A grande expectativa do mercado, assim, de forma geral, era de que a baixa dos preços ela ia ser revertida pelo lado da oferta antes da demanda, então tinha uma grande expectativa de que esse movimento continuasse. Já estava acontecendo, a gente já estava vendo ali alguma recuperação dos preços, até que veio a guerra, e aí então tudo mudou. Sim, continua uma pressão pelo lado da oferta, mas aí também surgiu uma pressão do lado da demanda, justamente em linha com as perguntas que todos vocês aí, muitos estão fazendo para a gente. O que a gente faz? E agora, compra, não compra? É assustador? Esse foi basicamente o sentimento do mercado, e todo mundo saiu para comprar antes que acabe, antes que o pouco de material ali que tem a oportunidade de ter um trânsito, ou antes de que de fato falte matéria-prima para a produção em outros mercados, antes que isso aconteça, todo mundo tentando se antecipar. Então, acabou gerando essa pressão a mais. Mas, se a gente olhar ali no detalhe, na última parte desse gráfico, a gente vê que teve, sim, de fato, uma subida muito rápida, mas aí depois uma estabilidade pequenininha ali, um comecinho de uma estabilidade. O que isso quer dizer? E vale a pena a gente olhar para isso também aqui no Brasil. Que por mais que o preço da matéria-prima esteja subindo, e por mais que a incerteza sobre a parte logística seja enorme, a demanda não suporta uma alta de preços ad eterno, para sempre. Uma hora isso vai chegar num limite.
Então, chega um momento em que não adianta o produtor dizer para o trader ou para o transformador, para o cliente final, olha, o etileno está mais caro, eu vou ter que cobrar R$2.000 no PVC. O cara vai dizer, tá bom, eu vou ficar aqui com o meu estoque, vou usar devagarinho, vou dar um outro jeito, e vai atrasar as compras o quanto for possível. Então, não é só no PVC, a gente já está ouvindo isso para outros mercados na indústria química, de que existe sim um pico do que a demanda suporta esses aumentos de preço. Outros fatores também que já estavam no radar, além de toda essa incerteza sobre a oferta por causa da guerra. México também fechou suas portas para o PVC dos Estados Unidos, é um mercado muito relevante para os Estados Unidos, um percentual muito elevado, está ali, que agora em 2025, diante de tanta incerteza, mas costumava ficar ali o segundo, terceiro maior destino do PVC dos Estados Unidos, e agora para onde vai esse volume todo? Então, isso já estava no radar do mercado, para onde eles vão mandar, pode ser que tenha mais PVC, então, em outros países da América Latina, vindo dos Estados Unidos, isso já estava sob análise, e também, aí falando de um fator que mexeu não só com a Costa Oeste, mas também com o Brasil, tinha toda aquela incerteza em relação à Índia, com discussões de antidumping e medida de certificação para volumes da China e dos Estados Unidos, isso caiu. Então, mudou muito o fluxo de mercado globalmente, também no Brasil. Então, com a China e os Estados Unidos entrando com tudo ali no mercado da Índia novamente, sobrou material de outros suppliers que vieram parar aqui também nas ofertas brasileiras. Isso também estava no radar de outros países da América Latina. E a China, que recentemente, em abril, promoveu uma mudança aí no cashback, como a gente diz aqui no Brasil, né, na restituição do imposto que tinha ali na parte do PVC, e aí com isso existe uma expectativa de que vai encarecer, portanto, e mexer com a demanda do PVC da China, e aí isso abriria uma janela de oportunidade para os Estados Unidos em outras regiões, e aí, consequentemente, mexendo na demanda com a América Latina. Dito tudo isso, como é que o Brasil se comporta diante desse cenário global? Passando para o próximo slide, a gente vai ver aí o que tem ali de mais específico no nosso movimento do Brasil. Gui, se puder passar, por favor. Obrigada. Bem, como eu disse, a gente não tem mais a participação dos maiores fornecedores de PVC do mundo. Estados Unidos, até 2025, a gente via que era o segundo maior supplier, agora em 2026 sumiu das estatísticas, não vemos mais a entrada do PVC dos Estados Unidos, e China, que agora, recentemente, no início de abril, estava para vencer a validade do antidumping de 21% contra o PVC da China do Brasil. Não houve uma publicação de uma definição final sobre esse assunto, mas ela segue em vigor até que a gente veja alguma publicação. Ninguém no mercado espera, ainda mais nesse momento que vai ser retirado o antidumping da China no PVC do Brasil. Claro que não dá para afirmar, né? A gente vê tantas surpresas aí todo dia, de repente o governo pode surpreender com uma medida nova, mas por enquanto, entre as fontes do mercado, as pessoas com quem a gente conversa, ninguém espera que o Brasil vá abrir suas portas aí para o PVC da China. Sobra, então, Colômbia, que agora se consolidou mais ainda como principal supplier de PVC para o Brasil, tem um preço maior do que os outros fornecedores, mas por causa da distância menor, né, do tempo de entrega menor. E Egito, dá para a gente ver nesse azul um pouco mais clarinho, né, o segundo mais claro depois da Argentina, crescendo aí, nadando de braçada. Se a gente tivesse um gráfico aí só com percentual do Egito no mercado brasileiro, vocês veriam mais claramente como teve um salto do material do Egito. Porque, da mesma forma como outros polímeros aqui no Brasil, tem um acordo bilateral que isenta o Egito de qualquer imposto, tarifa de importação. Então, os 20% que pagam Taiwan, Coreia do Sul, países da Europa, o Egito, Colômbia e Argentina não pagam, assim como nenhuma medida antidumping. Sobram Unipar e Braskem, os fornecedores aqui no Brasil que não têm condições de atender toda a demanda do mercado, então tem sim essa dependência das exportações, mas aí a gente tem também, já que não temos os grandes fornecedores aqui do mundo no mercado brasileiro, a gente acaba ficando sujeito a outros riscos peculiares a cada fornecedor. Então, por exemplo, o Egito é muito frequente, já que eles não têm uma produção tão expressiva, eles não têm um volume tão grande assim para dar conta de suprir o mercado interno e também direcionar grandes volumes para exportação, principalmente a Turquia. Se a gente vê alguma vantagem maior
para o Egito, ainda que não seja uma diferença de preço tão grande, pela proximidade ali ser maior do que o Brasil, as torneiras simplesmente fecham para o Brasil e vão ser direcionadas para a Turquia. E o inverso também pode acontecer se tiver uma vantagem maior para os produtores aqui no Brasil. Eu começo a ouvir do meu colega da Europa ali, olha, o pessoal da Turquia está dizendo que não está chegando a oferta do Egito. Eu falo, está por aqui então. Eu estou escutando nessa semana. Então tem essa competição, por exemplo, entre Brasil e Turquia por material do Egito. Então são solavancos que a gente acaba ficando mais sujeito aqui. Outro exemplo muito claro é quando sobra material ou faltam destinos para Taiwan e Coreia do Sul. Então, por exemplo, quando a gente teve a mudança no mercado da Índia, alguns meses atrás, em que Estados Unidos e China puderam, de fato, voltar com ofertas ali para aquele mercado, não tem como Coreia do Sul e Taiwan competirem com dois gigantes do PVC, com dois volumes gigantes que esses dois países podem colocar no mercado. Para onde que vai parar, então, essas ofertas? O Brasil é uma das alternativas, a gente começa a ver, então, resposta nos nossos preços por causa de ofertas da Ásia. Tudo isso para dizer que, enquanto em outros países a gente tem um acompanhamento muito claro dos preços, como o Costa Oeste acompanha o que está acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil a gente pode ter alguns momentos de maior volatilidade, justamente por ter mais fatores em jogo quando a gente vai olhar para a tendência de preços. E aí, agora sim, falando especificamente da guerra, né, onde que a gente fica diante de todas essas diferenças, como fica o mercado brasileiro, no próximo slide a gente vai ver mais detalhadamente essa questão da guerra. Gui, se puder passar, por favor. Bom, como eu estava dizendo, na Costa Oeste a gente está vendo um mercado bastante sujeito ao que está acontecendo no mercado dos Estados Unidos, por mais que não seja tão afetado quanto a Ásia. Claramente os Estados Unidos se antecipa, se prepara para o que vai acontecer globalmente, não tem por que ver uma menor oferta global de PVC e os Estados Unidos continuar no mesmo nível de preços, não tem por que isso acontecer, eles vão subir os preços também, e isso acaba respingando na Costa Oeste. E aí no Brasil, como eu estava citando, além desses fatores, além da menor oferta global, a gente tem outros fatores de incerteza. Mas ainda assim, ainda que as condições de oferta sejam tão diferentes, o ponto em comum é justamente o que eu tinha comentado quando a gente viu aquele primeiro gráfico. Tanto no Brasil, quanto na Costa Oeste, quanto outros países da América Latina, existe um pico de demanda ali muito claro, e já estão começando a perceber isso, já tem traders preocupados com isso, por exemplo, de que se antecipando aí a que o preço continuaria subindo, que a demanda continuaria bastante ali alta, com as incertezas do mercado, fizeram um estoque enorme com material caro, e aí a demanda disse, não, daqui a gente não passa, os compradores já querendo preços mais baixos de volta, não vamos aceitar mais alto, e aí? O que o cara faz com aquele estoque todo que ele fez, se antecipando para uma subida de preços? Então, é uma preocupação que eu tenho ouvido bastante no mercado do PVC, por mais que a gente fale que Unipar, Braskem, outros produtores em outros países, aí a Mexiquem, né, Vestolite na Colômbia, eles vão tentar subir os preços para se aproveitar da oportunidade. Sim, qualquer um faria isso, mas também está no radar que essa oportunidade para ganhar muito dinheiro agora é porque depois disso eles sabem que vai ter, quando o mercado se normalizar, a guerra acabar, vai ter muita gente com estoque alto. Então, para normalizar o mercado de PVC, não é só uma questão logística, não é só uma questão de matéria-prima, não é só uma questão aí do custo do etileno. A disparidade entre a realidade e o nível dos estoques, muitas vezes acaba fazendo um efeito muito forte no mercado do PVC. E aí vale a regra que a gente já tinha comentado anteriormente, quanto mais tempo demora para a guerra terminar, maior é o tempo também que vai levar para o mercado se restabelecer. Eu gosto de fazer um paralelo, por mais que sejam situações bastante diferentes, mas no final de 2024, a gente teve uma greve portuária nos Estados Unidos que mexeu bastante com a logística para a Costa Oeste. Essa greve durou 3 dias. A gente ficou falando dela nos nossos relatórios por mais ou menos uns 2 ou 3 meses, somente 3 dias. Agora a gente está falando de uma guerra aí que já está se arrastando há várias semanas e com proporções muito maiores do que simplesmente uma greve em determinada região, ali, uma greve portuária. Ainda assim, ninguém espera que assim que o mercado se normalize, a gente fatalmente vai ver os preços que existiam anteriormente, né, antes da guerra. Assim que terminar, a gente deve esperar que o preço volte exatamente para aquele patamar. Não é
possível afirmar isso, ninguém espera que isso vá acontecer, muito menos numa velocidade tão alta quanto foi a subida, mas se a velocidade não vai ser a mesma, muitos dizem que o patamar de preços, quando a guerra terminar, também não. Então, é claro que a gente continua acompanhando, o mercado tem aí uma mudança diária ultimamente, mas por enquanto, se nada mudar até amanhã de manhã, esse é o cenário para o PVC. Muito legal. Dá uma visão geral. Bom, eu não sei se tem mais? Deixa eu ver. Desculpa. Rapidinho cortei? agora, só para a gente fazer aquela hora do jabá, sabe? Para a gente fechar aqui o que a gente tem de Claro. disponibilidade. Bom, Claro. aqui vocês conseguem ver o que a gente tem de cobertura, ou seja, os preços que a gente acompanha na América Latina. Em maioria, a gente está falando de polietileno, polipropileno, PVC, PET reciclado e alguns outros plásticos, como o poliacetal que eu comentei aqui, em diversas regiões da América Latina. Então, a gente tem ali tanto preço local, preço de importação para países como Brasil, México, Colômbia, enfim, vários outros aí. Então, quando vocês vierem consultar a gente pode falar aí de vários assuntos diferentes. E aí, falando da cobertura global, primeiro aí para, Gui, se quiser passar para polietileno, vocês conseguem ver também que a gente tem um catálogo extenso, né, de acompanhamento de preços. Então, desde exportação de Estados Unidos, importação, às vezes, da Ásia também, né, que é um mercado consumidor, e aí é daí que a gente tira todas as informações que a Carla, que muito bem falou, que a Karina também passou. Então, polietileno, no próximo vocês vão conseguir ver aí polipropileno, né, então, com menos localidades, mas ainda assim com as principais, onde a gente vê aí os principais produtores, onde a mágica do mercado acontece aí para o polipropileno. E aí, seguindo também, a gente tem PVC, mesma coisa, né? Então, a Karina muito bem comentou, os principais produtores faz Houston, Estados Unidos, China, e a gente acompanha esses preços aí de exportação e importação. E aí, no final... Desculpa interromper, só que agora tem África também, PVC, Thalissa, que a gente não atualizou aí no mapa, mas agora também tem África. Também tem África. E PET reciclado, lógico, o mais importante de todos, tanto na questão doméstica dos Estados Unidos, doméstico São Paulo, e aí eu queria chamar a atenção que aqui no PET reciclado, a gente sabe que é um mercado muito regionalizado, então a gente tem 2 indicadores até o momento, que é o indicador entregue em São Paulo, outro indicador entregue no sul do país, e isso também se diferencia para fardos, para flakes, para material verde e material transparente. Essas e mais informações vocês conseguem também encontrar no nosso relatório compilado, né? Então a gente tem um relatório chamado de Polymer Scan, ou seja, o scan de polímeros da América Latina e também o scan de polímeros do global. Então esses aí só uma carinha para vocês verem como que é o nosso relatório. E aí agora sim, terminei. Aberto a perguntas e a gente só roubou 17 minutos da novela das 9. Perdão, galera. Não tem problema, só tem que pegar o número, como é que o pessoal contata vocês. Acho que isso é uma parte importante também. Tá tudo aqui. Tá aí. O pessoal tira um print, ou depois acompanha ou pega porque já está gravado, depois a gente vai deixar lá para quem faltou algumas informações. Tá aí, só se quiser colocar no QR Code aí, QR Code, isso mesmo. Tem o contato de todo mundo, eu coloquei inclusive o contato do Fernando também, que está na parte superior direita, que é o nosso editor que cobre a América Latina, então ele cobre Colômbia e todos os mercados ali da América Latina, então tem aí o contato dele também. Tem o meu, da Thalissa, da Carla, da Karina e do Fê. Então, precisando de qualquer coisa, esse vai direto para o nosso WhatsApp. Então, só chegou, mandou uma mensagem, tá perfeito. Quiser ligar também ou mandar e-mail, todos os contatos estão aí para a gente bater um papo. Então, tá bom. Pessoal, não sei se alguém tem pergunta, porque assim, foi um conteúdo bastante coisa que a gente viu aqui hoje, e mais do que eu imaginava até. E eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Isso é bom ou ruim, Manuel? Isso é muito bom, generosidade de entrega de informação, de passar um cenário, de mostrar as coisas. Eu acho que gostei bastante. Acho que a Dani quer fazer uma pergunta. A Dani terminou o jantar, vai fazer uma pergunta. Oi, Dani. É exatamente isso. Eu quero perguntar se eu consigo assistir novamente, porque eu estava entre as panelas e o computador em cima da bancada, né? E as gatas miando no meu pé. Mas eu quero assistir novamente, porque você sabe que o polipropileno e o polietileno são fundamentais para a minha
produção, e realmente a gente tem passado por muitos desafios, né? Acho que até mais do que na época do Covid. Dani, mas você precisa falar de onde que você é, né? Eu não sei se você quer falar, porque é super importante. Eu sou da LyondellBasell, trabalho na LyondellBasell há 17 anos, também uma petroquímica, mas aqui no Brasil eu atuo especificamente no polietileno e polipropileno, e agora na parte de master batches também. Então, a gente está passando aí por um grande desafio na parte de polietileno, principalmente, né? Porque tem muita consulta e a gente não está conseguindo acompanhar os preços. O que vocês falaram é real. Se um cliente faz uma cotação na parte da manhã, não é garantia que ele vai conseguir fechar esse pedido na parte da tarde, até mesmo porque o preço de manhã era um e de tarde era outro. Eu tenho trabalhado 12 horas por dia, 13 horas por dia, porque está difícil acompanhar o mercado. Eu espero que volte, né, que melhore, mas eu acho que é uma cadeia, vai cascatear ainda por muitos meses o que aconteceu, né, o que está acontecendo, e embalagens, na alimentação, tudo vai ser muito afetado. Infelizmente, quando a gente fala de uma guerra, realmente, além das vidas, é óbvio, todo o cotidiano do mundo, né, na realidade a gente está tão longe, mas ao mesmo tempo a gente está tão perto, acompanhando tanto. Obrigado, Dani, saudade de você, hein? Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Diga, Jaime. Ô, Jaime, fala de onde você é também, para o pessoal te conhecer, né? Eu te conheço, mas não sei se todo mundo te conhece. Bom, Jaime Caneda, que aqui eu sou minha figurinha carimbada, né? Eu sou do Comitê de Sustentabilidade e de Educação do Simplas, Sindicato das Indústrias Transformadoras de Plástico aqui do Nordeste Gaúcho. Vocês falaram da precificação, falaram que há um limite, principalmente no PVC, né? Mas das poliolefinas, vocês acham que o mercado já chegou no limite? Né? Olha, não aceito mais isso, segura as pontas, ou a gente ainda pode esperar muita peleia de preço para os próximos 30 dias? Então, para o polipropileno, a gente já vê uma estabilidade aí há 2 semanas, né? Então, acho que isso talvez já esteja indicando um platô nos preços. Não diria que não subam mais, talvez possam subir ainda, mas está em um ritmo mais desacelerado. Para os polietilenos, como eu tinha mencionado que esse receio de que vai faltar material está cada vez mais concretizado para o mês que vem, a gente ainda não escuta nada nesse sentido, de que está chegando num limite. Muito pelo contrário, né? Como a Dani acabou de mencionar, que a gente está numa liquidez diária aí de preços, né? Então, nosso relatório é semanal, e aí nas últimas 2, 3 semanas a gente está vendo aí aumentos de 150, $200 por semana, né? Já somando tudo que aconteceu cada dia. Então, acho difícil ainda dizer que está chegando num nível de parada para o PE. Não tem nenhuma perspectiva nesse sentido por enquanto. Eu diria que no PP o varejo está exatamente assim, tá leilão já. Eu tenho escutado isso, inclusive questão de material da Braskem doméstico, estão me dizendo que o mercado de PP está bem mais agressivo do que o de polietileno, né? Porque tem essa limitação maior de volume, né? Os preços praticados são mais caros, tem muito contrato de PP, então o mercado spot fica mais restrito, naturalmente fica mais restrito, ainda mais agora que eles estão alocando o volume, né? Isso está pior, e aí a gente está vendo aí uma agressividade maior no mercado doméstico para os aumentos de PP e para os preços praticados do que de IP também. Então, faz sentido. Mas acho que, em termos de importados, pela dinâmica global, como eu apresentei, não está tão latente ainda. Mas vamos ver, né? Acho que tudo é possível ainda. Mas o que eu adicionaria é porque, assim, grande provedor é China, né? Então, a China tem essa questão logística. Tem excedente, logística e excedente, né? De produção própria e de reexportação, né?
Estados Unidos, no PE, de fato, no momento está tendo que suprir o mundo inteiro, né? Assim, então, do nada, estou com capacidade para, assim, eu tenho capacidade para tudo que me tem há 4 meses atrás. De repente, eu tenho que suprir o mundo inteiro, né? Então, é isso. Que, assim, os produtores americanos devem estar todos muito felizes nesse momento, porque a margem deve estar lá no alto, mas, assim, até que momento isso vai ser sustentável, né? Porque o mercado, uma vez que a guerra termina, é isso. Isso espera-se de 3 meses ali para uma normalização de oferta, mas não de preço, né? Então normaliza a oferta e aí o mercado vai começar a se balizar a partir dali, né? Então a gente vai ter aí uma bastante ainda volatilidade de mercado durante pelo menos um trimestre aí. Contabilizando vamos supor, que esse conflito terminasse hoje, né? Lembra quando começou o conflito entre Ucrânia e Rússia? Todo mundo falou assim, a Rússia vai invadir a Ucrânia em uma semana, acabou. Sei lá, 3 anos nesse conflito. Então, que impactou todo o mercado europeu, muito mais que qualquer outro, mas todo o mercado europeu segue impactado até hoje, né? Então... É verdade. E, bom, pessoal, passou rápido, mas já está quase dando 1h45 aqui. Parece, como é que se fala? Uma conversa muito boa. Aí, pessoal, eu queria pedir para vocês aí fazendo as considerações finais. A gente tentar daqui um tempo, Guilherme, marcar uma outra também para fazer uma atualização, se você puder, ou trazer outros assuntos e trazer talvez um cenário aí, talvez aí da competitividade da indústria brasileira, né? A gente pode marcar um outro próximo, assim, sem talvez um formato mais informal, em que a gente bata papo do mercado, né? Como que eu acho que você imaginava no começo, né? A gente colocou aí tanto dado, a gente pode fazer um bate-papo de mercado também, né? Mas ficou excelente, a gente sempre fazendo bate-papo, mas eu gostei bastante do modelo também que foi feito, e acho que é bom a gente estar sempre mudando o modelo. Então aí está com vocês, para vocês fazerem as considerações finais. Eu fiz uma pergunta, não sei se foi uma pergunta muito arriscada para se responder. Se eu fosse sendo transformador, o que ele faz? Eu Vamos vou esperar mais deixar uns a minha dias. consideração, que eu acho que eu acabei de fazer, na verdade. Então, que basicamente tem aí um gap muito grande para pelo menos um trimestre, no mínimo, né? Para o mercado começar a se balizar se o conflito terminasse hoje. Vai terminar hoje? Não vai. Então, hoje não vai. Amanhã eu não sei, né? O mercado é muito volátil. Mas, de fato, a gente está falando que há 2 dias atrás o mercado chegou no ápice do preço do petróleo, já visto. Então, o mercado de fato está muito volátil. O custo de produção está muito alto, exceto os Estados Unidos. Estados Unidos é baseado em gás natural, não é baseado em petróleo. O mundo inteiro é baseado em petróleo. Custo de produção de plástico, né, de químicos. Então, o mundo inteiro está com um custo mais alto, menos os Estados Unidos, que está conseguindo competir. Por isso que a demanda por produto americano também é mais alta, né? Então, tem a questão logística, tem a questão do custo de produção. A gente, assim como a Dani falou, que o mercado tá de manhã está diferente do mercado da tarde, para a gente também está assim. Então a gente está vendo o mercado de manhã e a gente está vendo o mercado à tarde. Então a gente está vendo todos os dias um mercado diferente, está tentando reportar isso da melhor maneira possível, mas o mercado de fato está tendo muita volatilidade, de manhã à tarde. 4 meses atrás você ia me perguntar, especialmente para a Karina podia te dizer que o mercado de PVC é muito estável, né? O mercado, ela ia falar assim, tá, mas se eu olhar o mês inteiro tá igual. Hoje ela tá vendo, às vezes 10 da manhã ela escuta um negócio que a 1 da tarde já está completamente diferente. Então é isso que a gente está vendo no mercado, é uma volatilidade muito grande, e é isso que a gente espera continuar vendo durante um certo período de tempo aí, não tão curto. Meninas, alguma considerações finais de vocês? Eu gostaria de reforçar que essa conversa não se encerra aqui. Então, mais uma vez, está a fim de perguntar o que a gente está vendo no mercado, compartilhar o que vocês estão vendo, vamos bater um papo, vamos trocar informação, chama a gente no WhatsApp, a gente está mais do que aberto para isso, então a gente vive disso, de trocar informação com fontes do mercado. Então, fica aqui novamente o convite reforçado, chama a gente está à disposição para conversar com vocês sobre o mercado.
Obrigado, Karina. O Anísio levantou a mão mais um pouquinho aí para. Eu só queria fazer uma colocação. Você deve convidá-los a uma outra apresentação. Agora, eu queria sugerir que na próxima apresentação as meninas trouxessem as suas bolas de cristal, que ia facilitar muito a apresentação. Mas aí, Anísio, eu não vai vou ser querer falar fácil. de plástico, eu vou querer os 6 números da Mega na virada, né? A gente divide aqui entre todo mundo. Anísio, um Pix generoso também resolve, viu? A gente pode conversar. Bom, gente, se eu Carla, puder também fazer uma breve consideração, queria agradecer pelo tempo de vocês, queria pedir eu desculpa queria que você por... fizesse uma breve consideração, e aí, como você está na parte de reciclagem também, faz uma pincelada pequenininha, assim, o efeito Trump em tudo isso, assim, né? Que aí vai, fala que não é importante essa parte, e como é que isso reflete aí no ponto de reciclagem. Bom, primeiro, obrigada aí pelo tempo de vocês. Desculpa a gente ter se estendido tanto, mas como vocês viram, é muito dado, é muita informação. A gente está num momento muito sensível, né, de vários mercados aí, mercado do plástico no geral. E aí, falando do efeito Trump, bom, o que a gente tem visto nos Estados Unidos para a parte de reciclado é um momento assim, muito crítico. Essa janela de oportunidade que a gente viu no Brasil de aumento de preços do virgem, e aí isso a demanda do reciclado crescendo por conta disso não tem acontecido lá, porque como o Guilherme muito bem explicou, a indústria está um pouco mais protegida, né? Então o custo de produção da resina virgem, por exemplo, lá não aumentou tanto. O pessoal de lá importa muito resíduo e também exporta reciclado para o México, né? Então, ali na costa oeste dos Estados Unidos, Califórnia, a gente tem visto um pequeno aumento dos preços de reciclado, principalmente do PET, mas mais por conta de uma demanda do México, que está sendo mais afetado aí, por essa guerra e por questões de produção, né? Então, a atual administração aí do governo Trump, ela não tem dado a atenção para o setor de reciclados, muitos incentivos foram cortados. Então, por exemplo, na Califórnia, que é um dos estados aí dos Estados Unidos que mais incentiva essa parte, alguns benefícios que os recicladores tinham foram cortados, e a gente tem toda uma matéria falando que foi publicada agora no começo de março, tá? Durante a nossa WPC, né? Que é o encontro global do grupo petroquímico, né? Falando de como várias unidades de reciclagem vêm sendo fechadas aí nos Estados Unidos. Então a gente já teve aí grandes empresas de reciclagem fechando as portas, tendo parada de produção, saindo do mercado de reciclagem. Então, por enquanto, assim, não é um momento tão bom para a reciclagem nos Estados Unidos, né? Eles têm a oportunidade de exportar, talvez seja algo que venha e que para o Brasil, né, a gente não ouve tanto falar de exportação de reciclados, porque afinal de contas a gente não pode importar o resíduo, mas a gente pode muito bem exportar flake, né, exportar para países aí do Mercosul. Então, acho que por enquanto o cenário é esse, Manuel. Muito obrigado, Thalissa. Quem faltou? A Carla? Acho que só para arrematar, baseada na última pergunta sobre os PEs e PPs, acho que o cenário está bem mais crítico aí na questão de fornecimento e preços, né, de polietileno do que polipropileno. Vamos aguardar para ver se essas previsões pessimistas, né, de fato se concretizam ou não aí para maio, que é o que algumas pessoas vêm dizendo que realmente vai faltar resina. Como todo mundo sabe, a Braskem não tem capacidade de produção, não tem volume para suprir 100% do mercado nacional, enfim, nem 80%, né? Talvez, na melhor das hipóteses, aí fique 50-50. Então, é isso, o Brasil depende de importação em um contexto de conflito geopolítico, né? E é isso que está traçando aí toda essa precificação exacerbada, né? Principalmente no polietileno. E é isso, o canal está aberto aí para qualquer dúvida, qualquer pergunta, troca de informação também, a gente está sempre aqui disponível. Como a Karina bem disse, a gente depende disso para fechar os relatórios, então a gente precisa. Daniela, sim, tem sim os e-mails.
Voltar Vou lá, passar volta o à meu, apresentação. tem na página, mas vou passando. Acho que ele está pedindo da Daniela especificamente. Meu, já tá, coloca não é, aqui, Edson. não é ela Obrigada. escrevendo, eu nem tinha visto, pronto. Tranquilo. E outra coisa, vou colocar aqui um link aí, né, de um convite que a gente vai ter um evento dia 7 de maio, se eu não me engano, é isso? 7 de maio no Grand Hyatt, a gente vai falar de inúmeras commodities, né, é um evento aí do escritório de São Paulo, então a gente fala de agricultura, de metais, de fertilizantes, de químicos, inclusive, então a gente vai ter um painel lá, quem quiser se inscrever, sinta-se à vontade, e também as três que estão aqui, Karina, Carla e Thalissa, estarão na Interplast em agosto, então quem estiver por lá também a gente bate um papo, com certeza. A gente sabe que é um evento, né, bem grande aí do mercado de plásticos, que acontece a cada 2 anos, a gente vai estar lá também. Nós vamos estar lá também. E eu ia justamente perguntar, porque vocês têm uns eventos que são muito legais de assistir. Então, foi o que você já falou, que vale muito a pena participar dos eventos de vocês. Bom, pessoal, muito obrigado a todos vocês, quem estão nos ouvindo, e principalmente vocês que tiveram toda essa generosidade, todo esse tempo, preparar a apresentação, vir para cá e ficar aqui conosco até esse horário. Eu vou fazer a gravação, vou subir o link e eu passo para vocês também. Bom. Obrigada, Gente, boa noite a todo todos. mundo, gente. Muita saúde e muita paz. Amém. Muito obrigado. Obrigado, boa noite a Tchau, todos. tchau. Obrigado. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, obrigado. Manuel, Obrigado a todos. Obrigado a todos.